Sempre que se conclui as eleições municipais, nós constatamos a mesma coisa, ou seja, na maioria dos municípios brasileiros, constata-se a vitória da direita brasileira. Ou seja, está mais do que na hora de entendermos que temos aqui no Brasil um coronelismo urbano, ou seja, são famílias que se perpetuam no poder, grupos de poder, pequenos grupos empresariais na figura de um representante devidamente escolhido que vão aí se perpetuando ao longo de décadas, sempre de 4 em 4 anos, seja em eleições ou reeleições. Ou seja, mesmo no momento em que o PT esteve no auge, com um presidente beirando aí os 80% de popularidade, o PT elegeu aí pouco mais de 600 prefeitos, né? Naquele momento que isso aconteceu, isso não chegava nem a 11,5% das prefeituras do país. Ou seja, a tática que o PT tem desde as suas origens de disputar eleições municipais, do governo estadual e depois da presidência, ou seja, o PT, que é um partido desde as suas origens, um partido voltado para a institucionalização, ou seja, um partido totalmente voltado às ações legalistas, jogar dentro da ordem, né? E, obviamente, nem nos seus momentos mais áureos, em termos de prefeitura, conseguiu alavancar, conseguiu modificar essa situação. Isso mostra, portanto, a força desse coronelismo urbano, de tal sorte que você tem aí os principais partidos vencedores, mais uma vez, são os partidos da direita, e vamos pegar aí um exemplo clássico, mais uma vez o MDB, que outrora quase que gabaritou em termos de governo estadual o Brasil, na época ali do Sarney, do Fernando Henrique, né? Você continua com esse partido com toda a força e outros que vêm junto com ele, afinal de contas, uma das características da direita é o fisiologismo. O que quer dizer isso? Ou seja, as pessoas não votam no partido, votam no candidato, porque o partido pouco importa, o programa é totalmente pragmático, né? Não tem, digamos, uma ideologia voltada para as camadas mais pobres, né? As ações concretas do partido para isso. Por isso que, ao contrário, em termos mais ideológicos, se evita o quê? Voto em fulano, beltrano ou cicrano, desde que não seja do PT, desde que não seja do PSOL, desde que não seja do PCB, PSTU e coisas similares, né? Então, vejam, isso porque estou aqui falando do PT e, obviamente, a noção que as pessoas têm do PT, em termos de direita e esquerda, são completamente diferentes. Ou seja, uma pessoa de direita não vota no PT porque acha que o PT é de esquerda. E uma pessoa realmente de esquerda muitas vezes não vota no PT porque o PT não é de esquerda, né? Quando muito aí é uma social-democracia tupiniquim, degenerada, caudatária, né? Então, são motivos completamente distintos que levam as pessoas a votar ou não no PT. Então, veja, se o PT conseguiu aí o máximo possível de prefeituras no seu auge, fazendo toda a sua política assistencialista, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, microcrédito, ou seja, todas aquelas atividades voltadas mais para as camadas mais populares, mas no sentido de assistencialismo, nunca foi no sentido de mexer com o modelo econômico brasileiro, né? Mesmo porque a lógica econômica do PT é uma lógica distributivista, ou seja, você tenta distribuir o orçamento, distribuir o bolo,
né? Mas sem mexer na estrutura econômica, sem mexer com a propriedade privada, sem mexer com a classe dominante que é a burguesia. Portanto, não é à toa que, depois de 40 anos de ideologia neoliberal, com toda a sua força, sobretudo a prática, né? Porque quando você tem toda essa direita governando, não só no Brasil, no mundo, a teoria neoliberal, advinda, sobretudo dos Estados Unidos, se espraiando para o mundo todo, né? E na base, ou seja, nas prefeituras, você tendo o Brasil continuando com seus processos de privatização, sendo que em países centrais, né, nos países de via clássica, você já vê o fato de não ter dado certo na prática as privatizações, muitos voltaram para as estatizações, mas o Brasil não, o Brasil continua privatista, né? Mesmo quando o cara entra, seja no governo estadual, municipal, continua privatizante. E mesmo o PT, quando chega no governo federal, continua privatizante. Ora, diante de tudo isso, é que a gente tem que, digamos, situar o significado de uma eleição municipal. Porque vejam só, essa ideia de ter, por exemplo, equilíbrio fiscal nas prefeituras, né? Vejam, se o PT, em termos federais hoje, fala em arcabouço fiscal, no passado eles usavam uma outra linguagem, que era a tal da linguagem da transparência. Muitas vezes, quando o PT conseguia ganhar uma prefeitura, qual que era geralmente era o script? Pega uma prefeitura arrebentada, porque essa é a lógica, né? Ou seja, o prefeito anterior deixa quase que zerado o caixa, aliás, deixa até dívidas para o governo futuro, né? Aí o PT entra, o que ele tenta fazer? Ele tenta arrumar a casa, ou seja, criar ali um mínimo de equilíbrio fiscal. Para isso, ele aumentava impostos, para isso, ele não dava reajuste para o funcionário público, ou seja, eu brinco, fazia um arroxo democrático e depois mostrava as contas para todo mundo, mostrar que não tem dinheiro e, em cima disso, justificar reajustes zero. É isso que a gente viu, por exemplo, em Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do próprio ABC Paulista, né, dando reajuste zero, né? Enquanto a própria direita, quando estava no poder, dava, nem que fosse 1, 2%, mas dava. Então vejam que a gente tem que levar isso em consideração também para entender os motivos pelos quais as votações do PT ultimamente vêm sendo cada vez menores, né? E mesmo com governo federal, já digamos aí, o quinto mandato presidencial e nem assim decola. E não vai decolar nunca. Por quê? Porque a tática petista de ganhar prefeituras, né? Ele tinha essa tática de ganhar prefeituras para depois chegar à presidência. Bom, chegou à presidência num dos anos que teve anteriormente uma das menores conquistas de prefeituras. Então você não pode associar diretamente a quantidade de vitórias em prefeituras com ganhar ou não eleições presidenciais. Afinal de contas, o PT ganhou pela primeira vez com Lula quando tinha poucos prefeitos e, ao mesmo tempo, em contrapartida, o presidente, o inominável anterior, né? Ele perdeu a eleição para o Lula quando, mais uma vez, a direita tinha arrasado, conquistado centenas, aliás, milhares de prefeituras, né? Então, você não pode fazer essa associação direta, né? E vejam, ainda sobre o fisiologismo, né? Que tanto faz o partido. Você pega alguns exemplos aí espalhados pelo Brasil, né? Por exemplo, um absurdo que acaba acontecendo, absurdo para nós que somos de esquerda, né? Mas também, ao mesmo tempo, não podemos ficar surpresos. Por exemplo, lá em Porto Alegre, Sebastião Melo, depois que fez o que fez, ou seja, não fez o que deveria fazer, ou seja, fazer obras anti-enchente, previsões básicas, né? O cara quase foi eleito no primeiro turno, né? E, obviamente, agora ganhou
no segundo turno com tranquilidade, né? Não podemos ficar surpresos, porque afinal de contas, você tem aí os principais financiadores de campanha do Sebastião Melo são grandes empresários, sobretudo ligados à construção civil, né? Então, portanto, não podemos ficar surpresos. O próprio PT, que teve essa longa tática aí de ir ganhando prefeituras, e as duas primeiras que ele ganhou na sua história foram Diadema e Fortaleza, que por sinal nessa eleição teve segundo turno, né? Em Diadema, o atual prefeito, que é o Felipe, do PT, perdeu no segundo turno para o Taca, que inclusive no seu jingle dizia que agora vai ter o chicote vai estalar nas costas, né? Ainda mais Diadema, que é uma cidade onde a maioria é de pretos e pardos. Então vejo que teve até uma representação aí contra a candidatura, mas a gente sabe que isso não vai dar em nada. Porque assim, ou seja, a direita ela tem todas as vantagens possíveis em termos de impunidade, né? Pode perceber que as mentiras que foram contadas, por exemplo, na cidade de São Paulo, primeiramente com o Marçal, na véspera do primeiro turno, falando aqueles absurdos do Boulos, né? De falsificar lá o atestado médico lá, e aí vai dar no quê aquilo? Provavelmente não vai dar em nada. Assim como agora também, na véspera de eleição, o Tarcísio, de segundo turno, vai e fala que o PCC pediu votos nos presídios para o Boulos. E também não vai dar em nada tudo isso, né? Porque é nesse sentido que é feita a política. Ou se entende isso, ou fica se fazendo julgamentos morais. Não adianta fazer julgamento moral, né? O julgamento tem que ser classista, né? Em termos de classes sociais. Portanto, a direita pode deitar e rolar, fazer os absurdos, os maiores absurdos, e fica por isso mesmo. Por exemplo, nessa eleição você teve uma gama enorme de militares que se candidataram para os cargos de vereador, né? Inclusive vereadores, alguns nativos, o que é proibido. Vai dar no quê? Não vai dar em nada. Fica por isso mesmo. Vale lembrar que o PT também disputava o segundo turno lá em Cuiabá e perdeu. E a vice prefeita candidata, ela é simplesmente uma tenente-coronel, né? E também vai ficar por isso mesmo. Portanto, eu quero que fique claro para vocês que não dá para fazer associação direta entre eleição de prefeitura com eleição federal, né? São duas coisas. Claro que quando se ganha prefeituras grandes e muitas, claro que a máquina dessas prefeituras serão utilizadas para a campanha federal ali na eleição para presidente. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar, o cara, para ganhar muitas vezes uma eleição municipal, ele pode se dar ao luxo, como fez agora o Ricardo Nunes em São Paulo, passar praticamente 3 anos abandonando a cidade, deixando ao relento. E somente no último ano, e não pode se dizer nem no último ano, porque no fundo, janeiro desse ano é férias, não se faz nada, a vida começa a partir de fevereiro. Então, entre fevereiro e setembro, ou seja, em 8 meses, aí você faz um monte de obras a toque de caixa, fez o que ele fez agora, né? Concedeu ônibus gratuito aos domingos. Então, isso acaba propiciando, ajudando, né, na sua reeleição. Claro que só isso explica? Claro que não, né? Estou aqui só apontando a ponta do iceberg, como diria o Marx, né? O concreto é concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações. Então, são vários fatores que vão explicar as vitórias e derrotas em determinados pleitos, né? A gente só aponta aqui
alguns elementos para, digamos, fortificar, dar mais consistência no entendimento para vocês, né? Que poderíamos acrescentar aí essa campanha morna do Boulos, né? Que não enfatizou a questão classista, né? Ficou aí, inclusive, se vangloriando de ter apoio apoio exterior imperialista, apoio no segundo turno de eleitores do Marçal, ou seja, absurdo. Falava nos debates, né? Ah, o candidato, meu opositor não tem pulso, né? Sabe, isso é discurso, né? Dizer que não tem pulso firme, né? Então é ridículo. Mesmo assim, no último debate ele deu um show, acabou com o Ricardo Nunes, né? Mas você sabe que uma eleição o debate, ele não consegue reverter um número significativo de votos. Às vezes não chega nem uma reversão nem de 1%, né? Talvez, por exemplo, lá em Fortaleza, onde o PT ganhou sua única prefeitura e o debate, digamos, a disputa e o debate foi extremamente mais acirrado, né? Talvez até pelo fato do candidato da direita ter falado aqueles absurdos sobre as mulheres, né? Não se importar com o feminicídio, né? Portanto, com a sua linguagem extremamente machista, que é típico de um bolsonarista, pode ser que isso contribuiu sim para aquela quantidade de votos que faz com que o cara seja derrotado, né? Portanto, gente, no balanço geral, mais uma vez, e, digamos, até por nós sermos aqui um país de extração colonial, ou seja, o capitalismo brasileiro se formou hiper tardiamente, na chamada via colonial, né? Aqui sempre você vai ter essa maldita herança retrógrada, conservadora, né? Das grandes famílias, dos grandes grupos empresariais. Veja, eu moro em São Caetano do Sul, só para vocês terem ideia, o estádio, né, do São Caetano que já foi até vice-campeão brasileiro de futebol, o estádio chama-se Anacleto Campanella. O candidato que ganhou a eleição agora chama-se Tite Campanella. Ou seja, veja como você tem a força das famílias presentes nas prefeituras. Tá? Portanto, claro, eu insisti aqui, insisto mais uma vez, eleição municipal não é a mesma coisa que eleição federal, ajuda com certeza, né? Mas não é decisiva, né? Digamos, não é a última bolacha do pacotinho, mas sim tem, digamos, uma força muito presente para o cotidiano das pessoas, né? Porque, afinal de contas, espacialmente elas estão em algum lugar, portanto, estão em alguma geografia, e isso é fundamental para elas, né? Ou seja, daqui 2 anos temos eleições federais, né? A coisa não vai ser nada fácil para o PT, mas nunca foi, né? E o PT, com todos os problemas que tem, né? Já conseguiu aí eleger-se em condições adversas, mas agora as condições são bem mais adversas, né? Mesmo porque ele não produz, digamos, ele não se recicla, ele não se renova, né? As figuras são sempre as mesmas. Aqui em São Caetano, o candidato do PT foi Jair Meneghelli, certo? Aquele velho sindicalista lá dos anos 80, né? Em São Bernardo, você teve um passado recente, o prefeito foi Luiz Marinho, que foi inclusive ministro do governo federal do Lula. E enquanto prefeito de São Bernardo, ele simplesmente retirou, por exemplo, o adicional noturno da educação e também o auxílio distância. Então, você acha que o pessoal da educação ficou contente? Claro que não, né? É sempre mais um elemento aí para se malhar o PT. E nesse caso, com razão, né? Portanto, esse é o quadro que nós temos aqui no Brasil. E, mais uma vez, a direita deitou e rolou.
tá certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, dê o like, compartilhe, escreva seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos.